ele também. E, assim, me surpreendeu quando eu era estudante de graduação. Eu sempre gostei de andar por todas as prateleiras da UFSC. Me surpreendeu descobrir que existia um livro sobre vampirologia na nossa biblioteca, da UFSC, da Biblioteca Central, né? E um desses livros, particularmente muito interessante, falava nos tais vampiros emocionais, né? Que são pessoas que nos sugam, mas nos sugam não de forma literal, tá? Mas de forma emocional, né? Elas sugam a nossa energia psíquica, a nossa disposição, a nossa saúde mental, né? Assim, primeiro, o objetivo da palestra não é ridicularizar absolutamente ninguém, nem nenhuma situação, tem algumas caricaturas e tal, mas sem o objetivo de ofender, tá? Só com o objetivo de ilustrar mesmo. Não se preocupem, não tem a foto de ninguém nessa apresentação, ninguém do Bride, tá? Tem só algumas coisinhas que eu peguei da internet. O objetivo também não é acusar ninguém de ser vampiro, tá? Isso aqui é um trabalho, é um estudo para nossa reflexão apenas, tá? Uma coisa também que deve ser dita é que o vampiro emocional, e os vários tipos sobre os quais eu vou estar falando, não é considerado uma doença mental, mas é considerado um distúrbio de comportamento, tá? Então, tem pessoas que têm distúrbios de comportamento, e isso gera nessas pessoas alguns tipos de ações e reações bastante típicas, como a gente vai ver, né? E são coisas que a gente lida normalmente, a gente consegue lidar com isso no dia a dia. Alguns deles a gente até consegue, de certa forma, tirar vantagem, no bom sentido, né? Quer dizer, transformar essa energia vampiresca deles em um produto bom, né? Transformar isso numa coisa boa, em resultados para todo um grupo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, né, os sinais de que você encontrou o vampiro emocional, né, basicamente é aquela pessoa que te deixa cansado, né, daquela pessoa com a qual você convive, né, e normalmente, sim, ele tem que estar perto, mas às vezes ele te vampiriza também através das redes sociais, né? Você começa a sentir um certo cansaço, né? Como diz ali, suas pálpebras ficam pesadas, né? Você tem a vontade de fechar os olhos, de repente balançar a cabeça, largar tudo, né? Fica com desejo por carboidratos, né? Está mais do que provado que carboidratos melhoram o nosso humor, né? Então, quando o humor está para baixo, a gente fica com aquela vontade de comer uma massa, um bolo, alguma coisa assim. Seu humor, então, mergulha de nariz e você acaba se sentindo ansioso, depressivo, diminuído ou negativo, sendo que isso pode, muitas vezes, estar sendo causado por outra pessoa. Por que dessa relação, né, dessas pessoas que têm esse distúrbio de personalidade, sobre os quais, né, na verdade são vários tipos, nós vamos falar na sequência, por que essa relação com o vampirismo? Né? Porque, entre outras coisas, justamente esse distúrbio de comportamento faz com que eles acabem agindo e se comportando exatamente como o vampiro dos filmes. Tá? E esse aqui é o famoso Nosferatu, se não me engano, foi o primeiro filme de vampiro, ele é lá do início do século XX, não lembro o ano exatamente, filme mudo, e esse ator aqui, então, encarnava o vampiro Nosferatu. Mas, então, que similaridades são essas? Bom, o vampiro não vê o outro, né, como um indivíduo com liberdade, né, com direitos, ele vê o outro como fonte de alimento. Ele usa o outro para se alimentar, para repor a sua energia. O vampiro teme a luz, né? A luz aqui tem o significado da informação, do conhecimento, né? Os vampiros, alguns tipos, né, como a gente vai ver, quando são expostos à luz, ou seja, quando se coloca o comportamento deles debaixo do foco, né, do abajur, para discutir, eles não gostam, né? Normalmente eles ficam revoltados, que não é nada disso, vocês estão vendo coisas, tará.
Vampiros mudam de forma também, eles se adaptam muito a algumas situações, né? Assim como o vampiro original. Eles contagiam os outros, determinados vampiros daqui a pouco vão estar fazendo vocês agir e se comportar exatamente como eles. Vários tipos também não seguem as regras dos mortais, né? Eles acham que regras são coisas que são feitas só para as pessoas comuns e eles não precisam desse tipo de coisa. Muitas vezes eles hipnotizam a vítima. Se a vítima não se dá conta que ela está lidando com um vampiro, ela vai se deixar hipnotizar e vai sofrer aqueles problemas que a gente acabou de ver ali, né, de cansaço, de uma situação de desgaste, né? Quem nunca sentiu isso no trabalho, né? Principalmente no trabalho. Às vezes na universidade tem alguns professores que são vampiros, tem colegas que são vampiros. Tá? Pessoal, assim, ó, se vocês identificarem algum professor de vocês como vampiro, por favor, não vão contar ele. Eu não estou citando nomes, eu não vou citar nomes. Uma vez um professor veio tirar a limpo comigo que eu tinha chamado ele de vampiro. Ele disse, olha, eu só apresentei os tipos. Se algum aluno te identificou ali, eu não tenho culpa. Né? Eu não cito o nome de ninguém. Tá? Então, pelo amor de Deus, não vão me denunciar para os colegas. Tá? Olha só. Vampiro também não se enxerga no espelho, e esse é um ponto importante. Né? Ele não sabe que ele é vampiro, ele acha que está tudo certo, tudo normal com ele, os culpados são os outros. Tá? Então, são essas situações aqui, essas similaridades que nos fazem associar os vampiros emocionais com vampiros da literatura. Tá? Então, o bestiário dos vampiros, ou seja, vamos discutir aqui quais são os tipos de vampiros, né, como identificá-los e como lidar com eles. Tá? O primeiro tipo de vampiro é o narcisista. O que é o narcisista? É aquela pessoa que só gosta dela própria, que acha que ela é a melhor do mundo, que posta 1 milhão de selfies no Instagram por dia, né? E eu confesso que eu fico cansado quando eu vejo esse tipo de coisa, mas depois eu me lembro, não, peraí, isso é um vampiro, né? Deixa ele não está me fazendo mal, então a gente passa por isso. Esse vampiro aqui, ele não é muito perigoso, a não ser que você se apaixone por um deles, tá? Porque ele não sente empatia. Para ele, você está apaixonado por ele, você é uma pessoa de muita sorte, né? Ele vai dizer assim, você não me merece, né? E se a gente não merece um ao outro, melhor não ficar junto, né? Eles não sentem empatia por ninguém, então, pessoal, o que eu digo para vocês, mantenham expectativas realistas. Não existem pessoas no mundo, né, tão boas, né, que mereçam, né, ser, né, ou se comportar dessa forma e que você seja obrigado a conviver com ela, especialmente se for numa relação amorosa. Né? Bom, temos um outro tipo aqui que é o astro. Eu só vou dizer que esse tem bastante na universidade. Não estou citando nomes, tá? Eu até posso confessar que eu já fui muito. Né? O que é o astro? O astro é aquele cara que está procurando medalha. Ele quer prêmios, ele quer, no caso da academia, ele quer fazer publicações, ele quer ganhar a bolsa do CNPq, então ele está sempre lutando por isso. Ele trabalha o dia inteiro, a noite inteira, trabalha no fim de semana. Isso até pode ser uma coisa boa, né? Quer dizer, ele está produzindo, né? O astro é aquela pessoa que vai dizer, olha, você tinha que ter me visto, né? Ah, que baita palestra que eu dei, né? Olha aqui o prêmio que eu ganhei, olha o artigo que eu publiquei, né? O perigo do astro, o perigo é para ele próprio, né? Ele pode passar a vida inteira colecionando essas medalhas e quando vê a vida acabou e bom, a vida dele foi aquilo, tá? Qual é o cuidado que nós temos que tomar? Não ficar entre eles e os seus troféus. Tá? Se você se colocar no caminho de um astro, tá, em relação ao troféu que ele está buscando, ele vai brigar contigo, ele vai tentar te derrubar. Tá? Você quer lidar com ele, você pode começar bajulando. Né? Bajulando no bom sentido. Né? Inclusive, quando a gente conversa, às vezes, sobre como dar feedback para um funcionário, agora eu vou passar a dica para vocês. Como dar feedback para um funcionário? Primeiro, elogie o trabalho dele. Tá? Primeiro elogio, olha, fulano, você está, coisa aqui que você está fazendo muito bem, e deixa ele feliz. Aí depois você pega no ponto de melhoria. Tá? Mas fulano só tem o seguinte, ó, você tem que melhorar isso aqui. Então, comece bajulando, né, no bom sentido, como eu disse, elogiando,
né, sem maldade. Depois, conheça as suas necessidades e alie as suas necessidades a dele. Isso é uma coisa que o pessoal de algumas universidades percebeu, que é interessante colocar em equipes de produção científica um professor novo e um professor velho, em termos de experiência, né? Por quê? Porque o professor novo está cheio de energia para publicar. Só que ele não tem tanta experiência. Já o professor velho, ele está cheio de experiência de vida, mas ele já não tem aquela necessidade, ele já colecionou as medalhas dele, né? Então, bota os dois juntos para trabalhar, o novo vai produzir e o velho vai corrigir, né? E aí eles publicam. Então, esse é um exemplo, né, de como usar os astros, né, para produzir coisas positivas, né, para fazer uma produção positiva. Bom, tem uma variação do astro que são os deuses, né? Qual é a diferença entre o astro e os deuses? O astro trabalha duro para conseguir os seus troféus, as suas medalhas, o seu reconhecimento. O Deus, ele sabe que ele não precisa disso, né? Ele é o que é e as pessoas devem tudo a ele, né? E qualquer coisa ele resolve, né? Então, uma das frases típicas do Deus é: não vai dar nada, né? Eu fico pensando, todos esses prefeitos, governadores aí que foram eleitos e que agora estão na mira da polícia, né, com lava-jato, com tanta coisa acontecendo, e esse pessoal na cara dura desvia dinheiro, né, só podem pensar isso aqui, não vai dar nada, né, só podem pensar isso, não é possível, né, com todo o controle que existe hoje, e está dando coisa, né, na pior das hipóteses vai dar muita incomodação, né? Outra frase típica do Deus é: qualquer coisa manda falar comigo, como se resolvesse, né? Tudo bem, tem pessoas que realmente têm autoridade, né? E eu até acho assim muito legal. Estava falando hoje na aula de Informática e Sociedade um caso de um físico que ganhou o Prêmio Nobel de Física e foi trabalhar com um estudante de doutorado numa empresa, de boa disposição, né? Até porque ele achava o projeto bem interessante. E ele lá na empresa, apesar de ser um PhD no final de carreira e ganhador de prêmio Nobel, ele servia cafezinho, ele saía para comprar itens de escritório, além de resolver equações dificílimas lá que o pessoal da informática, da engenharia não conseguia nem entender, mas que ajudavam nos projetos. Então, veja a humildade desse cara, né? Apesar de ele realmente ser, né, ter esses prêmios todos, ele se comportava como uma pessoa absolutamente normal, né? E a gente vê que no outro extremo, né, pessoas que às vezes ainda não são nada e se comportam como se fosse um prêmio Nobel, né? É uma pena, né? É uma pena, mas esses são os deuses, né? Proteção contra os deuses. Preste atenção nos atos, não em palavras, porque o Deus costuma falar muito, né? Mas veja o que ele realmente fez, né? O que ele realmente realizou, né? E não só no que ele diz. E seja sempre muito claro com eles, né? Não deixe as coisas subentendidas, tá? Aí tem um outro típico, esse é bastante comum também, que é o histriônico ou dramático, né? O termo histriônico ele pode ser considerado pejorativo, especialmente para as mulheres, né? Então talvez a palavra mais adequada a usar aqui seria o dramático. O dramático é aquele que tudo é um drama para ele, tudo na vida é um drama, né? A vida dele é a pior vida possível, ele está sofrendo muito, né? Ele faz fiasco, ele dá piti, né? Como tem histriônicos por aí, em todas as áreas, né? Em todas as profissões. Uma frase típica dele: nunca mais fale comigo, né? Porque ele está chateado, ele está bravo contigo, então nunca mais fale comigo. É um exagero, né? Tudo bem. Eles exageram as emoções por quê? Normalmente para manipular as pessoas, e muitas vezes funciona. Aquela história: quem não chora não mama, né? Então a criança que chora mais vai ganhar mais mamar, né? A não ser que a mãe esteja também atenta a isso e controle, né, a situação se tiver filhos, né, várias gêmeos ou trigêmeos, seja lá o que for. Então, o exagero, o choro, né, a lamentação, né, é a ferramenta do histriônico para se dar bem. Na verdade, não é que ele faça, aliás, nenhum dos vampiros, né, não é que eles façam isso conscientemente. A maioria das vezes é inconsciente. Mas como dá resultado, eles continuam fazendo, né? Então, proteção contra eles. Fique calmo e respire fundo. Não se deixe dominar pelo drama, estabeleça limites.
Teve um caso de 2 colegas meus que um deles, não lembro por que razão, ficou furioso com o outro, foi na sala dele, ficou gritando, xingando ele de tudo que era coisa, ficou um tempão ali, e o outro não abriu a boca. Eu só fico olhando para ele. E o outro xingando, gritando, fazendo a maior confusão histriônica. Né? Daqui a pouco ele disse assim, o histérico, você não vai falar nada? Eu disse, vou, assim que você se acalmar, né? Quando você se acalmar e puder ouvir, a gente conversa. Então, não entre no jogo do histriônico, né? Não entre no jogo do dramático, não entre na briga dele. Né? Uma conversa com emoções fortes normalmente não termina bem. E, pessoal, para vocês terem ideia, até no Facebook isso acontece, eu fiz um post, acho que foi sobre uma linguagem de programação, lá na minha página de História da Computação, e teve gente que conseguiu brigar um com o outro, porque um era Delphi, outro era Java, sei lá, qualquer coisa assim, e começaram primeiro discutindo qual era a melhor linguagem, no fim eles já estavam indo para questões pessoais, para briga pessoal. Né? Aí eu tive que entrar em ação e dizer, pessoal, isso aqui é uma página de História da Computação, tá? Está na cara que vocês dois são muito bons no que fazem, né? Sabem muito, mas o objetivo aqui não é ter um vencedor na discussão. Né? Vamos seguir a vida. Um deles pediu desculpa e apagou os posts, o outro deixou passar por isso mesmo. Tem uma variação também do histriônico que é a vítima. Né? A vítima é aquele do ai de mim. Né? O ai de mim, tudo que acontece na vida dele é culpa dos outros. É culpa do presidente, é culpa do prefeito, é culpa do coordenador do laboratório, é culpa do chefe, é culpa do subordinado. Né? Tudo que acontece é culpa dos outros. E ele não assume a responsabilidade pelos seus atos. Né? Agora, o que acontece? Não adianta chegar para ele, né, e dizer assim, tá, mas você está com problema, mas tem gente que tem problema pior, isso para ele não resolve. Tá? O cara está se queixando, o meu apartamento é muito pequenininho. Aí você chega, tá, mas tem muita gente que não tem apartamento, tá, que mora na rua. Isso aí não resolve meu problema. Né? Isso não funciona com eles. O que você tem que discutir com ele não é o problema, mas a solução. Né? Seu apartamento é pequeno? Não. Você pode comprar um apartamento maior? Não, posso, então compra. Né? Não posso. Por que não pode? Porque eu não tenho dinheiro. Você tem como ganhar mais dinheiro? Podia trabalhar em outra empresa. Então, muda de emprego. Né? Discuta soluções, não os problemas em si. Não seja o terapeuta deles. A não ser que você tenha feito curso de psicoterapia. Né? Aliás, qualquer pessoa formada, inclusive em computação, pode fazer esse curso. Tá? A psicoterapia não, é psicanálise, são coisas diferentes. Psicoterapia tem que ser psicólogo. Psicanálise, qualquer profissão, né, bacharelado, você faz uma pós-graduação e pode ser psicanalista. Aí tudo bem, caso contrário, não tente. Tá? Estabeleça limites claros com eles também. Até onde você ajuda, né, eventualmente com soluções, e até onde você não tem como ir, porque vai estar carregando a pessoa nas costas. Os maniqueístas. O maniqueísta é aquele que ele só vê 2 cores, preto e branco, não tem tom de cinza. Tá? Então, não tem meio termo. Ele é binário, é 0 ou 1. Então, ele coloca muitas vezes as questões como dilema. Né? Ou você é meu amigo ou inimigo. Né? Ou eu trabalho aqui, ou o fulano trabalha aqui. Se o fulano continuar aqui, eu me demito. A gente já teve algumas situações assim no Brit. Tá? Infelizmente. Tá? E é ruim. Tá? Mas o maniqueísta é aquele que não consegue ver a síntese, né, em relação à tese e à antítese. Né? Eu não preciso ser amigo da pessoa no trabalho, mas também não preciso ser inimigo. Eu simplesmente posso respeitar ele a uma certa distância. Né? Então, existem outros caminhos no meio, para a maioria das situações da vida, né, que não são 0-1, né, que não são maniqueístas. O perigo deles, coloca as pessoas umas contra as outras. Né? Então, proteções. Não os alimente com raiva e não tome partido por causa da insistência dele. Você está comigo ou está com fulano? Né? O que você vai responder? A não ser que seja uma situação clara, né, de uma injustiça que alguém está cometendo. Aí você toma partido. Né? Mas se você vê que é só um vampiro maniqueísta, não tente tomar partido junto com ele, porque, no fim, quem vai se dar mal é você. Né? O pessoal fala daquela história em briga de marido e mulher não se mete a colher. É relativo, né? Mas estou só citando esse ditado por ser muito conhecido,
Porque o que acaba acontecendo depois é que o marido e a mulher se reconciliam e o amigo de fora que tentou ajudar é que fica de ruim, né? Acontece, infelizmente. Esse aqui é interessante, eu conheço vários. O detalhista perfeccionista. Para ele nunca está bom o suficiente. Tá? Esse é o cara que não consegue enxergar a floresta porque tem muita árvore na frente. Tá? Ele dificilmente termina uma tarefa, nunca está bom o suficiente. Tá? Eu vou só citar um caso, mas não o nome. Tá? Um colega que levou 7 anos para fazer um mestrado e até hoje não começou o doutorado. Ele já está com tempo para se aposentar. Não citei nomes. Né? Ele claramente detalhista. Eu conversei muito com ele, ele dizia assim, não, mas esse tema que eu tenho aqui não dá um doutorado. Assim, cara, dá um doutorado, tu pega, trabalha, faz isso, faz aquilo. Não dá. Ele não consegue ser suficientemente flexível consigo próprio. Né? Então, ele é uma pessoa muito... Ele se cobra muito. Né? Ele tem que ser o mais perfeito possível e nunca está bom o suficiente. Agora, eles são úteis se você tem trabalho chato para fazer. Se é aquela pessoa com toque, né? Ela vai fazer o trabalho chato, né? Eu tenho um pouco disso, confesso, consigo, né, jogar jogos de videogame absolutamente chatos e repetitivos, e também consigo fazer alguns trabalhos, como preencher o meu currículo Lattes, né? Colocando informação lá de uma forma também chata e repetitiva, e não tenho problema com isso, tá? Mas tento evitar de passar essa minha necessidade para outras pessoas que não precisam, né? Então, evite estar sob a liderança deles, né? Bom, agora eu entreguei o ouro, né? Mas o negócio é o seguinte, aqui no laboratório eu entreguei a liderança para o JADS, né? Então, na verdade, quem coordena todas as atividades é o JADS, que tem a minha delegação, embora eu tenha a responsabilidade, né? Se o JADS fizer alguma coisa que dê errado, quem vai responder por isso sou eu. Né? Mas, então, eu procuro não ser um detalhista ou perfeccionista com ele. Né? E eu imagino que ele também não seja assim com vocês. Né? Então, é um problema quando eles lideram, né? Especialmente se eles não têm a consciência de que são perfeccionistas e querem que as outras pessoas sejam iguais, quando na vida, às vezes, a gente precisa negociar um pouquinho, né? Às vezes tem que flexibilizar um pouco os parâmetros, né? Senão você nunca termina a tarefa. Opa. O passivo-agressivo. O que é o passivo-agressivo? Aquela pessoa que está emburrada num canto, você pergunta, alguma coisa errada, fulano? Não tem nada errado, está tudo certo. Tá? Então, a frase típica dele é não é nada. Tá? E se você ficar insistindo, mas o que é? Estou vendo que você está emburrado. Ele vai continuar, não é nada, você tem que saber o que é. Então, você que acaba brigando com ele, fica de mão. Proteção. Primeiro, não pergunte qual é o problema. Não, o que foi, fulano? Qual é o teu problema? Não adianta, ele não vai te contar. Pergunta o que ele quer fazer. Tá, fulano, estou vendo que você está emburrado aí. O que você quer fazer? Você quer sair, quer dar uma volta, quer tomar um café? Vamos conversar? Se ele disser que sim, ótimo. Ele vai sair desse estado e vai se abrir. Se ele disser que não, deixa ele ali. Seja bem-humorado. Né? Conta uma piada, faz uma gracinha e sai fora. Deixa ele ali. Quer ficar aí, fica. Né? Não vou ficar insistindo, não vou brigar contigo. Né? Essa é a melhor abordagem para esse tipo de pessoa. Né? Eu digo isso com conhecimento de causa. Depois tem outro tipo aqui, isso aqui é mais típico dos pais, né? Os controladores, né? Mas às vezes a gente encontra isso no chefe, no líder, às vezes a gente encontra até no colega. Né? O controlador é aquele que quer te dizer o que você deve fazer, o que você deve comprar, né? Se deixar, ele está tomando todas as decisões por você. Né? Então, a frase típica dele é, sabe do que você precisa? Tá? Então, ele vai tentar definir o que você vai fazer e como você deve se sentir também. Proteção contra os manipuladores ou controladores. Agradeça o conselho e diga que prefere pensar por si só. Tá? Seja firme e assertivo. Ele vai te dar a opinião dele, que você não pediu. Não ofenda, não precisa ofender ele. Né? Dizer que se a opinião fosse boa, ninguém dava, vendia. Né?
não precisa entrar nesse nível. Agradeça, né? Ele pode até estar realmente, como no caso dos pais, né, como eu mencionei, né, quem tem pais mais controladores, estão realmente preocupados e realmente acham que você está fazendo alguma coisa errada com a sua vida e que ele tem a resposta, né, porque o que deu certo para ele tem que dar certo para ti. Então, ele tá bem intencionado. O problema é que se você fizer o que deu certo para ele, não é o que necessariamente vai te fazer feliz, não é o que vai necessariamente funcionar para ti. Então, nesse caso, agradeça o conselho. Se for o caso, siga, né? Se você aceitar o conselho, bater o que você pensa. Se não, agradeça o conselho, diga que vai pensar, ou diga que vai fazer outra coisa, ou diga que vai ver outros conselhos, né? Eu recebi um e-mail de um amigo, né, cuja parente está se candidatando a vereador, né, pedindo o voto. Eu curti a página desse candidato, né, mas eu respondi para ele o seguinte: bom, eu estou recebendo várias sugestões, eu vou analisar todas e vou optar pela melhor, né? Também não briguei, né? Tem gente que fica furioso, né? Não me procurou nos últimos 4 anos, agora é candidato, está me procurando, né? Não, você não precisa brigar com a pessoa, mas você pode dizer o seguinte: você está recebendo várias indicações e no final você vai decidir por uma delas, né? Aí tem o tagarela. Conheci muitos, né? O pior tipo de tagarela é aquele que te cutuca no ombro ainda, quando ele quer falar, né? Você sai da conversa ali com o ombro doendo, né? Isso é pior que mosquito. Mas o tagarela é aquele que fala muito, 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 muito. Ele te encontra no corredor com uma conversinha. Não era nem para conversinha, mas ele te segura 30 minutos ali. Por isso que a gente tem no Scrum, né, a reunião do Daily Scrum, ela tem que ser em pé, né? E mesmo assim, às vezes, você vai ter um tagarela na equipe que começa a falar de outras coisas, começa a divergir o assunto, né? E que às vezes eu até brincava que essas reuniões tinham que ser feitas ajoelhado no milho e não em pé, né? Porque em pé é barbada, né? O problema do tagarela é que ele não está interessado no que os outros têm a dizer. Ele só toma o teu tempo, né? Te enche de assuntos, de informação, e não quer saber o que você tem para fazer, o que você pensa. É um diálogo de uma mão só, né? Proteção contra eles, interrompa. Só fulano, eu preciso sair. Então tá, mas então, vamos ver. Fulano, eu estou saindo, tchau. Às vezes tem que ser. Tem os tagarelas de WhatsApp também, né? Com certeza, vocês devem conhecer algum, né? Aquela pessoa que você não consegue se desvencilhar e fica puxando assunto e mais assunto e mais assunto. Interrompa, né? No WhatsApp é até mais fácil, né? É só desligar o celular e pronto. Ciúme. Bom, primeiro, dizer para vocês que o ciúme pode ser uma coisa boa, tá? O ciúme pode ser bom, porque o ciúme é você proteger aquilo que é seu dos outros, né? Não deixar o outro tomar o que é teu. Seja a pessoa amada, seja um carro, a casa, um livro, uma xícara de café, qualquer coisa que seja. O ciúme é não querer que o outro tome posse daquilo que eu considero que é minha posse, né? Embora, claro, namorados não, nem maridos e esposas são posse, mas né? Você considera ali pelo menos uma exclusividade, né? Então, o ciúme pode ser bom. Só para clarificar também, porque o ciúme é uma proteção. A cobiça também pode ser boa, porque a cobiça é você querer ter as coisas, né? O vizinho tem um carro melhor que o seu, então você cobiça aquele carro e vai trabalhar e vai comprar um carro igual ou melhor, né? O vizinho tem um emprego melhor que o teu, você vai estudar, vai se esforçar para ter um emprego melhor. Então, a cobiça, se não for exagerada, assim como o ciúme, podem ser virtudes, né? Quando em exagero é que eles são problemas, são, né, vícios, no caso, ciúme e a cobiça. Cobiça vira ganância, né? E o ciúme fica doentio. Agora, existe um sentimento que nunca é bom, e esse sentimento é a inveja, né? Então, não confunda a inveja nem com o ciúme, nem com a cobiça. A inveja é sempre ruim, porque a cobiça é não querer que o outro tenha as minhas coisas. Aliás, o ciúme é não querer que os outros tenham as minhas coisas. A cobiça é eu querer ter coisas iguais ou melhores que a dos outros. A inveja é não querer que o outro tenha as coisas que ele tem. Então, o invejoso, ele vai ver que o vizinho tem um carro melhor, ele vai lá e risca o carro, ou toca fogo nele, no caso mais extremo, né? E isso é inveja, né? Isso é inveja. Então, a inveja não tem graduação de inveja que torne ela boa, ela sempre é ruim, porque ela é negativa contra o outro.
Bom, no caso do ciúme, né, mais especificamente entre o homem e a mulher que se relacionam, a frase típica é quem era aquela biscate, né, ou no caso dele, é quem era aquele, não sei como é que os homens falam isso, mas não importa. O perigo para o ciumento é que as provas nunca são suficientes, né? Não existe prova de fidelidade, só existe prova de infidelidade. E se você vive a vida inteira tentando provar fidelidade, você vai viver estressado a vida inteira. E vai estar alimentando o ciumento, que é um desvio de personalidade. Então, assim, um princípio que eu, pelo menos, tenho para a minha vida é o seguinte, confia até prova em contrário, né? Você confia, ou você dá a dúvida, né, da confiança, da lealdade, até prova em contrário. Assim, eu confio, né, nas pessoas que me são próximas, em termos de família, eu também confio nas pessoas que trabalham diretamente para mim, né, que são os gerentes de vocês, né, e eles confiam em vocês, né. Então, a gente tem aqui essa questão da confiança. Bom, primeira coisa, proteção contra os ciumentos. Primeira coisa, você não precisa provar. Tá? Você não é obrigado a provar. E se precisar, possivelmente não vale a pena. Né? Melhor pensar em trocar essa relação, porque se precisa provar todo dia, não vale a pena. Né? Quer dizer que a pessoa não confia em você. E se a pessoa não confia, a relação tende a ser problemática. Né? Visionários. Esses tem muito na rede social, tem muito no Facebook. Né? O visionário é aquele cara da terra plana, é aquele cara que diz que a vacina não funciona. Desculpa se tem algum aí, tá? Mas isso não é ciência. Tá? Desculpa se tem algum me ouvindo. Isso não é ciência. A frase típica do visionário por exemplo, esse vírus foi criado pela CIA, né? Ou pela China, ou seja lá pelo que for. Tem alguns que já disseram que não vão tomar a vacina chinesa, porque, sei lá, acho que vão virar comunista. Né? Querer ver uma máquina, uma maquinação, vamos dizer assim, um objetivo, um plano secreto em tudo que acontece no mundo. Tá? Sendo que uma boa parte, mas uma boa parte das coisas que acontece por acaso. Tá? A não ser que você tenha prova do contrário. Né? Senão depois fica aquela história, a teoria da conspiração. Né? O perigo do visionário é que ele acha que tudo que acontece tem um motivo, então ele tende a espalhar hoax. Né? Tem vários hoax famosos, alguns são totalmente inofensivos. Esse da Terra plana, a não ser para o pessoal que se perde no mar procurando a borda da Terra, né, que é perigoso para eles, né? Mas fora isso, esse hoax é inofensivo. O hoax das vacinas, que a vacina provoca autismo, isso é extremamente perigoso. Eles diziam, mas como é que as pessoas viviam na Idade Média sem vacina? Aí é que elas não viviam. Elas morriam na infância, a grande maioria morria de varíola, morria de sarampo quando era criança. E mesmo que existisse um risco ínfimo, né, de provocar autismo, que não é verdade também, isso provado em publicações científicas, né? Não em vídeos do YouTube. Né? Mesmo que existisse esse risco, ainda valeria a pena. Né? Em relação a ter essas doenças perigosas. Né? Proteção contra os visionários. Antes de sair espalhando aquela informação que você acha que é verdadeira só porque você concorda com ela, verifique as fontes. Né? Antes de espalhar hoax, verifique as fontes, pesquise. O Google te ajuda, tem sites que são especializados em derrubar mitos. Né? A gente tem muito forte no Facebook, principalmente, direita contra esquerda, né? Pessoal da direita contra o pessoal da esquerda. Aí o pessoal da esquerda vai lá, bota uma notícia ruim sobre alguém da direita e os outros saem espalhando, às vezes a notícia é falsa. E vice-versa. O pessoal da direita bota fake news contra alguém da esquerda, né? E os outros saem espalhando porque só pode ser verdade. Só pode ser verdade. E não verifica as fontes, às vezes não tem nada a ver, que nem falaram, não sei quem do partido aí que tinha sido embaixador do Brasil em Nova York. Né? Começa pelo fato de que a embaixada do Brasil nos Estados Unidos fica em Washington, que é a capital, e não em Nova York. Já começa ruim a notícia assim. Né? E quanto mais letras maiúsculas tiver na mensagem, quanto mais ela disser
para espalhar para o maior número possível de amigos, menos vocês têm que espalhar. Vocês estão sendo vítimas dos visionários. Os valentões, né? O valentão é aquele que diz, sabe com quem você está falando? Né? E ele vai te forçar a fazer alguma coisa por medo, né? Ou deixar de fazer alguma coisa por medo, né? E eles dominam muitas vezes com uma força que muitas vezes eles não têm, né? Eles, às vezes, sabe com quem está falando? Não, não sei. Né? Ainda bem, né? Obrigado, Mara, pela sugestão. Acho ótimo. Eu estou escrevendo um livro em que eu abordo esse aspecto aí também. A gente pode trocar umas ideias. Eu queria dizer o seguinte, das fake news ainda, que existem algumas que não são tão inocentes. Saiu uma fake news de que uma mulher em Santos, né, ela teria matado crianças para fazer rituais de magia negra, mas assim, a foto era de uma mulher que não tinha nada a ver, tá? O nome não tinha nada a ver, pegaram uma inocente na rua, que nem era parecida com a pessoa da foto, e mataram ela. Porque disseram, essa aqui é a mulher que está fazendo magia negra. E aí juntou aquela turba e mataram a mulher, coitada, inocente, não tinha nada, não sabia de nada, não sabia nem por que estava sendo atacada. Então tem fake news que são extremamente perigosas. Em relação aos valentões, né? Primeira coisa, minimize sua reação. Se o cara disser, sabe com quem está falando? Você, olha, sinceramente não sei, me explica com quem eu estou falando. E vamos ver como é que ele reage. Tá? Outra coisa muito importante na vida, escolham as suas batalhas. Tem batalhas que vale a pena lutar e tem outras que não valem. Tá? Por exemplo, aquela batalha para ver qual é a melhor linguagem de programação no Facebook. Tem alguma chance de alguém ganhar alguma coisa nessa discussão? Zero. Tá? Discussão no trânsito. Gente, acidente de trânsito só tem um caminho. Fotografar a situação e, se não tiver vítimas, o BO eletrônico. Não precisa nem esperar a polícia chegar. BO eletrônico. Se tiver vítimas, tem que aguardar a polícia. Agora, discutir quem estava certo, quem estava errado, quem entrou na frente, quem não entrou, olha, isso a minha esposa falou uma vez, eu não conheço nenhuma pessoa que participou de um acidente, né, normalmente envolvem vários veículos, e que ela tenha dito assim, eu fui o culpado. Né? Para quem participou, bateram 3 carros, cada um acha que o culpado foi o outro. Né? Não, ninguém nunca assume a culpa. Então, escolham bem as batalhas, tem algumas que realmente não vale a pena lutar. Tá? Mas tem outras que valem. Especialmente quando você consegue, com a batalha, eliminar uma injustiça, né? Se uma injustiça está acontecendo e você verifica que você pode interferir, você deve interferir. Você deve comunicar, se for o caso. Mas eu vou arrumar briga com fulano. Mas essa briga vale a pena, porque você está eliminando ou minimizando uma injustiça. Tá? Então, essas batalhas eu recomendo que vocês lutem. E o nosso último tipo, não mais importante, ou menos importante, mas é o vendedor de carro usado. Né? Ele é uma variação, talvez, do visionário, né? Mas ele tem uma característica que é a seguinte, ele tem um negócio imperdível para você. Só que você tem que decidir agora. Não, mas eu queria pesquisar. Não, tem que decidir agora. Aconteceu 2 vezes comigo nos Estados Unidos, de entrar numa loja e comprar um item qualquer lá, e assim, o vendedor chegava, mas o senhor já pesquisou o preço? Não, ainda não, estou começando a ver. Não, então olha só, esse aqui está em oferta, eu vou fazer para o senhor pela metade do preço. Não, legal, então eu vou dar uma pesquisada, amanhã eu volto aqui. Não, amanhã eu não seguro esse preço, tem que ser agora. As 2 vezes que eu fiz isso, eu me ferrei. Tá? Eu comprei muitas vezes mais caro do que realmente era o preço. Tá? Então, quando tem um negócio imperdível, que você tem que decidir agora, que não pode esperar você conversar com outra pessoa ou fazer uma pesquisa, pode ter certeza, esse negócio não vale a pena. Pode ter certeza que não vale a pena para você. Para o vendedor, vale. Tá? Então, o perigo é que ele só quer tirar vantagem de você. Proteção. Nunca tome decisões sob pressão. Tá? Leia sempre as letras miúdas de qualquer contrato. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de vampiro aqui. Indo para as nossas conclusões. Agora o bicho pega. Né? Cada um aqui está pensando, eu conheço um vampiro assim, eu conheço um vampiro assado. Quem é que se reconheceu como vampiro? Essa porra, o vampiro sou eu. Né? Isso é um aspecto difícil, mas é o primeiro passo para você começar a se resolver.
Tá? Se forem casos muito extremos, eu recomendo uma psicoterapia. Né? Eu acho que não é o caso de ninguém aqui no Bridge. Se forem casos leves, tá? Nos quais eu me incluo em alguns momentos, simplesmente uma reflexão, autorreflexão, conversa. Colega, você acha que eu sou assim? Né? Vamos ver como é que o colega te avalia. Né? Então, para o vampiro, para ele se enxergar no espelho é impossível. Para o vampiro emocional, ele consegue trabalhar isso. Tá? Então, algumas perguntas, né, do quiz, né, se você responder sim, pelo menos uma delas, talvez você deva se analisar. Vamos lá. As pessoas não entendem os seus problemas? Você tem problemas e as pessoas não te entendem? Né? Existem muitas barreiras na tua vida, todo mundo tentando te segurar, te puxar para trás. As coisas não são como você queria. As pessoas não querem te ajudar. Você recebe menos atenção do que merece. As pessoas reclamam que você não as ouve, mas, na verdade, são elas que não te ouvem. Você pensa assim? A vida dos outros é mais fácil do que a sua? Você briga com amigos e parentes com frequência? Se sim, é sempre culpa deles? As pessoas te isolam? Você é melhor do que os outros? E essa aqui da briga com amigos e parentes, eu lembro do episódio dos Simpsons, em que a Lisa Simpson se torna vegetariana, e ela arruma uma briga com o pai dela, porque ele queria fazer um churrasco, né, e sai e acaba se enfurecendo e brigando com todo mundo, até que ela encontra um outro vegetariano que diz o seguinte: olha, eu não como carne por razões assim, assim, assado, mas eu preciso respeitar as pessoas que têm outras decisões, né, eu não posso obrigar todo mundo, de um momento para o outro, a seguir o mesmo pensamento que eu. Eu reconheço todos os argumentos do vegetarianismo, e eu tenho uma boa notícia até para quem é do grupo, né, que muito em breve, com a evolução da tecnologia, a gente não vai mais precisar utilizar animais para produtos como carne, couro, etc. Nós vamos conseguir, com tecnologia, produzir essas proteínas que a gente precisa, né, e os materiais que a gente precisa de outras formas. Né? Uma boa parte da indústria está caminhando para isso, inclusive aqui no Brasil tem pesquisas, né, de carne vegetal, que não é a berinjela, né, porque berinjela não tem gosto de bife, já tentei, não consegui ainda como carne, mas eu considero certo. Né? Então, eu sou um vegetariano teórico, tá? Porque eu concordo com todos os argumentos, mas não consigo ainda, né, levar essa vida de consumo apenas de vegetais. Tá? Como se curar do vampirismo? Bom, algumas dicas aqui. Preste atenção no que você controla e no que você não controla. O que você efetivamente pode mudar na tua vida e o que você não pode. Tem coisas que não dependem de você. Então, não tente mudá-las. Pratique sentir-se grato pelo que você tem. Ah, mas eu não tenho tal coisa. Bom, aí tem uma frase que me marcou muito nos últimos anos, que o estado natural do ser humano é a miséria absoluta. Tá? O estado natural do ser humano é a miséria absoluta, é não ter abrigo, nem comida, nem água. Se ele quiser água, ele vai ter que trabalhar por ela, ele vai ter que buscá-la, ele vai ter que encontrá-la, e talvez tenha que lutar por ela. Se ele quiser comida, a mesma coisa. Hoje a gente já tem muita coisa, a gente tem internet, a gente tem trabalho, a gente tem luz, água, comida, e a gente ainda se queixa. Ah, mas antigamente era melhor. Nunca foi melhor. O mundo não é perfeito, mas eu acho que ele nunca foi tão bom nesse aspecto, né? Considerando que se a gente não tivesse as coisas que a gente tem, eu não estou falando de consumismo, eu estou falando de né, de infraestrutura, de sustento à vida. Né? O nosso estado seria a miséria absoluta e a morte. Tá? Então, a gente tem que ser muito grato por isso, até porque muitos dos nossos antepassados lutaram por isso. Né? Muitos lutaram e morreram para que a gente hoje pudesse ter essas coisas. Um abrigo, né? Boa comida, de qualidade, né? Uma relativa segurança, né? Até existe ainda violência, existe criminalidade, mas no passado era muito pior. Você saía de casa, alguém te matava e ficava por isso mesmo. Pratique gentileza com os outros, sempre. Isso aqui é importante, não espere nada em troca, não espere a mesma coisa em troca. Se o outro não é capaz, o problema é dele, não é seu. E nisso aqui eu acho que o Bridge é muito legal, a gente se sente parte de algo maior do que o nosso eu. Quando a gente vê o nosso produto, que nem a gente viu agora
a 4.0, né, transformando, né, a saúde no país, a gente se sente parte de algo maior e isso é extremamente saudável. Aprenda que as necessidades dos outros são tão importantes quanto as suas. Regras, isso é óbvio, né, mas tem que dizer, regras se aplicam a todos, inclusive a você, mesmo que você seja desembargador, tá? A regra se aplica a todo mundo. Às vezes é sua culpa, não é só dos outros. Pode ser necessário esperar, você não vai conseguir agora, mas um dia você vai ter. Às vezes é do seu jeito, às vezes não. Aprenda a entender isso também. Suas ações têm consequência. Então, o famoso não vai dar nada, o meu irmão dizia que, em vez de ordem e progresso, a bandeira brasileira devia ter o lema não vai dar nada, porque muitas vezes dá a impressão que o brasileiro pensa assim o tempo todo. Não vai dar nada. Não, eu vou ali sem máscara na esquina, não vai dar nada. Não, eu vou tomar um banho de praia, não vai dar nada. Não, eu vou fazer festinha, não vai dar nada. E depois dá. Né? As ações têm consequências. Outra coisa importante, você não conhece a história dos outros. Ah, o cara é rico. Não, você não sabe como é que ele chegou lá. Né? Ah, mas ele tem um carro melhor que o meu. Você não sabe o sacrifício que ele fez para pagar aquele carro. Ah, mas o cara é doutor. Você não sabe quanto ele estudou, quanto ele trabalhou, quantas noites ele passou debruçado em cima dos livros para chegar nesse doutorado. Tá? Uma tal de fraude está me ligando aqui, mas eu não atendo ela. Pessoas amáveis vivem um mundo amável. Pessoas hostis vivem um mundo hostil. Todas as pessoas que você encontra e o mundo que você vê é o seu espelho. Porque o mundo que você vê, o mundo que você constrói dentro da sua mente. Então, o mundo é aquilo que você enxerga. Tá? Algumas pessoas têm amor por você, outras têm raiva. Mas o que elas sentem nem sempre depende do seu comportamento. Por que fulano tem raiva de mim? É porque ele tem. Né? Não posso não ter dado motivo. E é problema dele. Né? As reações dela, às vezes, são justas, às vezes são injustas. Você ajuda uma pessoa e ela te devolve com ingratidão. Às vezes acontece. Segue a vida. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres são tão contraditórios que é impossível satisfazê-los. Todo mundo diz que nem Jesus, que foi perfeito, não conseguiu satisfazer a todos. Então, tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Tá? Essas são as minhas ideias, na verdade não são todas minhas, alguma coisa é construção minha, mas minha principal fonte de inspiração é esse livro aqui, Albert J. Bernstein, Vampiros Emocionais. Tá? Tocando um alarme aqui do telefone da minha esposa, mas ela já vai desligar. Pessoal, eu não sei como é que... Nós temos tempo para perguntas, acho que a gente tem até as 14, né? Se alguém quiser se manifestar, ou sugerir, ou comentar alguma coisa, desde que não seja para chamar o outro de vampiro, né? Aí, à vontade. Se não, eu simplesmente agradeço a vocês pela atenção e fico à disposição para outros compartilhar da Mais XP. E seguimos nosso dia de trabalho. Bom fim de semana para todos. Aproveitem, bom feriadão, né? Aproveitem para descansar um pouco e a pensar um pouquinho sobre se são ou não vampiros, né? E se forem, se tratem, tá? Qualquer coisa, conversem comigo. Um abraço para todos. Valeu, professor. Valeu, obrigado, Fábio. Valeu, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Fernanda. Obrigada, tchau, tchau.